Fala você ligado aqui com a gente no mais um. Hoje tenho a honra de receber o General Bolívar, capitão do título do Internacional da Libertadores, campeão com o Inter da Sul-Americana, enfim, se começar a contar todos os títulos aqui desse rapazinho aqui, que é jovem ainda, cara, a gente vai ficar um tempão aqui. E hoje o Bolívar é auxiliar técnico da Chapecoense. Tem muita história pra contar. Bolívar, uma honra te receber aqui, cara. Muito obrigado por atender nosso convite pra falar aqui com o torcedor da Chape, com o torcedor do Inter que vai nos ver também, né? Tem muito torcedor do Inter que acompanha. É uma honra te receber aqui no Mais Um. Valeu, Florão. Obrigado pelo convite. Demorou um pouco, né? A gente pela correria do dia a dia. Mas agora estamos aqui para estar falando aí, batendo um papo sobre futebol. Cara, eu começo te perguntando de cara, assim, você sempre foi um jogador muito identificado com os clubes onde você passou de maneira geral, né? Mas o Internacional, acima, né? O Internacional, realmente, assim, você conversa com qualquer torcedor do Inter, é impossível eles não lembrarem da tua trajetória pelo Inter, mas lá no início você jogou no Grêmio também, né? É isso aí, Florão. Eu comecei, na verdade, no Guarani de Venâncio Soares, né? Que era uma cidade vizinha da minha cidade natural, né? De Santa Cruz do Sul. E o Guarani de Venâncio Soares, nesse ano de 97 até 99, tinha uma categoria de base que tinha alcançado os jogadores na dupla Grenal muito grande, né? Então, muitos jogadores da região ali acabaram fazendo o início no Guarani de Venâncio Soares e depois indo para a dupla Grenal. Então, surgiu essa oportunidade de ir para o Guarani. Tu vê quando as coisas são para acontecer, porque eu tinha o Santa Cruz e o Avenida para poder jogar na minha cidade, e eu acabei indo para o Guarani de Venâncio Soares, né? Então, as coisas acabaram dando certo, acabei jogando um ano no Juvenil do Guarani, depois fui para o Grêmio, emprestado, 2 anos no Grêmio, né? De 98 a 2000, e bicampeão de júnior pelo Grêmio, né? Era capitão da equipe do Sub-20. O Grêmio não tinha o valor a ser pago pelo Guarani, eu não me recordo o valor, mas não era um valor muito expressivo. E eu acabei retornando para o Guarani, para poder ser emprestado para o Joinville com 20 anos, para a disputa de uma Série B. Joguei no Joinville, uma Série B com 20 anos. Retornei ao Guarani. Aí o Mano Menezes foi o meu técnico em 2002, no início da temporada. A gente acabou indo disputar uma Série C com o Brasil de Pelotas, com o Mano Menezes me levando pro Brasil de Pelotas. Então, aí acabei... a minha ida para o Internacional, ela aconteceu no ano de 2003, onde eu havia disputado um campeonato gaúcho, estava sendo destaque, né, do Guarani de Venâncio Soares, e a gente fez um enfrentamento com o 15 de Campo Bom, né, no Sadi Schmidt, em Campo Bom. E para minha felicidade, Muricy Ramalho estava assistindo a partida, né? Que era o técnico do Inter naquela ocasião. Mas eu fiquei sabendo que foi para assistir um outro jogador, né? Do 15 de Campo Bom. Você lembra quem é o jogador, não? Não me lembro quem que é o jogador, não me lembro. E aí, era um lateral direito e na ocasião eu atuava como lateral. Acabei sendo o destaque do jogo, fazendo o gol da vitória e acabei chamando a atenção. Então, o Muricy acabou logo falando comigo, ele próprio depois do jogo, lá no vestiário, foi lá falar comigo, perguntar quem que era o número 2. E passou uma semana depois, 2, acabou a competição, porque ele era um dos últimos jogos que a gente tinha. Foi quando eu acabei chegando no Internacional em 2003. Esse negócio de ser o Bolívar, teu nome é Fabiano, não é Bolívar, né? Bolívar é o nome do teu pai. E foi muito peso para você carregar o nome do teu pai, porque teu pai foi jogador de futebol e teve uma história vencedora. É muita responsabilidade carregar o nome do seu pai? Como é que foi esse negócio de você também ser o Bolívar? Então, Florão, sabe que o Bolívar ele surgiu pelo fato do meu primeiro técnico no Guarani ter atuado com meu pai, né, quando ele encerrou a carreira no próprio Guarani de Venâncio Soares. Então, a gente conversou, me apresentei como Fabian para ele. Ele falou, nossa, esse nome não vai dar. Conheço o teu pai, vamos chamar pelo nome do teu pai, porque é um nome mais forte e vai dar certo. E aí começou Bolívar. Hoje eu tenho que até cuidar assinatura de documento, de verdade, assinatura em documento para não assinar Bolívar. Porque é tão acostumado, até quando eu tô com os meus pais lá, Fala um Bolívar, tu olha. Bolívar, daqui a pouco eu olho, mas aí quando eu ver o pai fala assim, não adianta olhar, o verdadeiro sou eu, tu é o genérico, né? Então, na verdade, o peso de carregar ele é muito grande, como você falou. Meu pai iniciou sua carreira no Grêmio,
O meu pai disputou a Olimpíada de 72 de Munique, do atentado terrorista aquela. Ele pelo Grêmio, o Falcão pelo Inter. E aí o pai foi ter a consagração dele em 86, né? 1986, com a Inter de Limeira. Acabou sendo a primeira equipe do interior de São Paulo a ser campeão paulista. Então, ele era o capitão da equipe. E eu, desde lá, já vivia com ele, né? Vivia com o pai. E o sonho também, não... Inevitável tu não querer ter tudo aquilo que tu estava vendo o teu pai realizar, né? Então, eu queria muito aquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, que o peso de carregar um nome como aquele sempre é muito grande. Vocês falam resenha de futebol sobre hoje? Resenham hoje sobre o futebol, né? Não futebol sobre hoje. Resenham falam sobre futebol? Muito, Florão. Muito, até porque eu sempre converso muito com ele. Ele assiste os jogos aqui da Chape sempre. E aí dá uns pitacos, eu falo alguma coisa. E eu também falo com ele. Ou quando eu tô de férias também, a gente acaba assistindo jogos e conversando, né? Então isso é muito legal, você ter uma troca. Até porque foi um cara que viveu o dia a dia também. Então os pensamentos, eles se parecem muito. Cara, você tem... Já falei aqui, né? Se começar a contar os títulos aqui, a gente fica um tempão. Qual foi o título mais fera que você ganhou, assim? E eu tô falando não de tamanho do título, porque daqui a pouco o título mais legal foi o regional ali, porque o momento era legal, o grupo era unido. Qual foi, assim, em termos de experiência, de agora quando você lembra, você fala assim, pô, aquele título, aquele foi fera? Tu sabe que... Eu considero a primeira Libertadores como a mais importante ali. Teve a mudança de chave do clube, do Internacional, né? Porque o Inter era muito conhecido nacionalmente, né? Então, o próprio torcedor, ele tinha muito do título internacional. Era uma zoeira também. Porque o Grêmio, os torcedores cobravam e ficavam tirando sarro, né? Porque não tinha um título de uma Libertadores. Então, a Libertadores de 2006 foi importante. Mas você tocou num ponto que... Eu considero o estadual de 2011, o Campeonato Gaúcho, por ter duas figuras comandando o Grêmio e o Inter, que eram os dois principais ídolos dos dois times. Era Falcão treinando o Inter e Renato Gaúcho treinando o Grêmio. E a gente decidiu um Campeonato Gaúcho, perdendo no Beira-Rio o primeiro jogo por 3-2, e jogando no Olímpico o último jogo, o último título a ser disputado dentro do Olímpico. Ia ser o encerramento do Olímpico. A gente conseguiu, então, ir lá. Isso pra gente tem uma marca muito grande. Pro torcedor nem se fala, porque é aquela tiração de onda. Gente, o último título dentro do Olímpico foi o Inter que ganhou. Então, tudo que envolvia em volta daquela decisão, eu acho que por isso, e eu sempre coloco que esse título de 2011 foi um título também muito marcante. E você passou pela mão de muitos técnicos, né? Você citou agora o Falcão, por exemplo... Pô, ídolo do Inter, cara fantástico, assim, né? Um jogador fora da curva. Qual foi o técnico que você lembra que mais te ensinou e te ajudou, assim, que te pegou? E eu nem tô falando, geralmente no início da carreira a gente tem mais coisa para aprender, né? Mas, às vezes, uma correção lá mais pra frente também faz diferença. Qual foi o técnico, assim, que você falou assim, cara, esse aí me ajudou demais? O Muricy, cara. O Muricy me ajudou muito. Muito, até porque... Ele é fenômeno mesmo. O Muricy foi a minha troca e visão, Florão, que eu não imaginava que poderia ser um zagueiro. Porque eu era de origem lateral. E como o Muricy utilizava muito naquela época 3 zagueiros, e no São Paulo depois ele acabou usando muito isso. Então, pra tu ver a visão do cara, pô, o Bolívar é um cara que tem uma estatura boa, é um cara que marca muito bem, então... Vou tentar colocar nesse tripé de zagueiros. E eu comecei a treinar com ele. Treinar por aqui, eles me mostrando alguns macetes, né? E eu tinha próximo de mim... Que pra você era uma coisa completamente nova. Completamente nova, porque na verdade lateral, e a partir do momento que se transformou 3 zagueiros, o lateral já era ala. Então, na verdade, os laterais já não eram os alas, na verdade, os meias viraram alas. Jorge Wagner, que era nosso, já daqui a pouco jogava de ala. Helder Grande era um meia, virou ala. Então, o Muricy acabou pegando esses jogadores e, cara, eu acho que nessa função aqui tu vai render mais. E foi o que aconteceu. Não com ele jogando, joguei pouco com ele. Mas o Abel Braga, que foi o cara que me colocou. Mas ensinamentos e ter a visão de chegar e falar assim, ó, Bolívar, eu acho que nessa função aqui tu vai bem. E tanto que você construiu a carreira como zagueiro. Exatamente. Voltou pra lateral depois numa Sul-Americana, onde eu fui pro Mônaco.
acabei voltando de empréstimo e depois o Inter me comprou novamente. Numa necessidade, onde a gente ia jogar umas quartas de final contra o Boca Juniors. A gente jogou o primeiro jogo em Porto Alegre, venceu de 2-0 e foi jogar na Bombonera, e a gente tinha um lateral, o Ângelo, que jogava no Paraná, e tinha uma baixa estatura, e o Boca usava muito uma bola de segundo pau com o Palermo, e o Palermo é um cara muito alto. E o Tite, por me conhecer, e o auxiliar dele, Kleber Xavier, ser o meu técnico nesses 2 anos de Grêmio, como lateral, ele falou pro Tite, olha, o Bolívar faz essa função aí. Aí me chamou, acabou me colocando e tal, e eu fui até o final do Sul-Americano. E, cara, foi na boa, assim, porque, vamos lá, é um jogo importante. Você pega o Boca Juniors e você muda de função. Se você errar, meu amigo, você foi na boa, assim. A resenha falou, não, você muda, você vai, não vou. Não, e bem tranquilo, eu vou te contar uma história com um encaixe dessa história aí pra jogar de lateral. Volto a repetir que acabei não ficando no Grêmio, quando eu era lateral, porque o Grêmio não tinha o valor, e naquela ocasião o técnico do profissional era o Tite, e o meu técnico do Sub-20 era o Kleber Xavier. Então, o Tite, não era o Tite ainda, era o Tite, campeão gaúcho pelo Caxias, foi pro Grêmio, e o Grêmio tinha um investimento muito alto. O Grêmio até foi campeão da Copa do Brasil depois em 2001, e não ia utilizar muitos jogadores da base, por isso que acabaram não ficando comigo. Mas o Tite poderia, o técnico, não, eu quero aquele lateral, pode ficar com ele. E aí depois lá na frente... E depois, lá, 8 anos depois, ele me pede pra mim jogar de lateral. E eu chego nele, Florão, pela intimidade que eu tinha com ele, com o Kleber Xavier, sentamos numa mesa na sala dele. Bolívar, tem como tu fazer essa função? Agora você quer que eu seja lateral. E amém, Florão, pela saúde dos meus filhos. Eu olhei pra ele e falei, Tite, tu vê como é que é o futebol. E eu, há 8 anos atrás, lá, eu não fiquei no Grêmio. Ele falou, não, mas eu não tinha força pra isso. Tal. Mas eu sabia que é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um cara muito educado, um baita de um profissional. Mas tu vê o quanto que o mundo da bola a gente fala que gira, né? Tu vê que eu acabei não permanecendo lá. E 8 anos depois eu acabei jogando de lateral, onde ele fez uma linha com 4 zagueiros, o Tite fez. Jogava eu, o Índio, o Álvaro, que depois jogou no Flamengo, e o Marcão do Atlético Paranaense, pela esquerda, que também era zagueiro e também jogava de lateral. Então ele fez uma linha de 4 zagueiros. E deu super certo, tanto que o Inter foi campeão da Sul-Americana. Né? E, cara, como é que foi trabalhar com o Tite? Você vê o Tite hoje da seleção. Porque o Tite não é um treinador novo, né? A gente lembra mais do Tite aqui justamente por conta disso, né? Foi campeão gaúcho ali com o Caxias. Depois começou a trabalhar nos clubes do Rio Grande do Sul, até conseguir uma ascensão e levou muita paulada na cabeça até chegar na seleção. E continua levando paulada na cabeça, né? Como é que foi trabalhar com o Tite e como que você enxerga o Tite hoje na seleção? Um cara muito, muito preparado, né? Ele é um cara, além do bom técnico, taticamente, treinamento dia a dia, a gestão dele de pessoas eu nunca vi nada parecido. Nada parecido do cara te convencer e te mostrar que 1 mais 1 é 2 e tipo te falar, Bolívar, por mais que aquilo ali seja preto, ele vai olhar e falar assim, Bolívar, mas se tu olhar num ângulo diferente, aquilo ali é um verde mais... E ele começa a te convencer. Ele tem um poder de convencimento, cara, de te mostrar, cara, de te olhar e falar assim, cara, Florão, pode, faz isso. E é impressionante. Tirando o cara que taticamente é muito bom, o dia a dia dele, treinamentos são ótimos, mas o poder, e eu falo sempre que hoje o futebol, principalmente nesses níveis assim, onde numa seleção tu trabalha com jogadores com uma vaidade muito grande, hoje em qualquer clube tem as suas vaidades, né? Sim. E o Tite é o cara certo para poder estar trabalhando onde ele está hoje, cara, porque para tu lidar com o Neymar, com o Gabriel Jesus, gente, né? Cara, é muita gente muita estrela, com um ego muito grande, e se tu não tiver uma gestão muito boa, com certeza você não consegue dar conta. Você acha que vai ganhar, o Hexa vem? Eu acredito, cara. Hoje eu estava conversando, aí o Cabo, a gente estava conversando hoje de manhã, o Marcelo. Eu acho que o Brasil está num momento, eu digo, de principalmente jogadores do meio para frente com uma variação muita assim, opção, né? Muita opção boa, vai muito jogador ficar de fora e é muita opção boa.
É muita A opção. gente está falando aí de Vinícius Júnior, Sim. de Neymar, de Antony, de o próprio Pedro agora, eu acredito que é um cara por ter aberto essas 3 vagas a mais na Copa do Mundo. É um cara que de repente vai pelo que está jogando no Flamengo. E tem uma característica, mais um com característica Mais diferente. exatamente. Então, Acredito que o Brasil vai se dar muito bem. e vamos lá, né? Você agora entrou na vida como técnico. Você sabe que a responsabilidade e a dificuldade ela é enorme, né? O Tite, ele viveu um ciclo ali de Copa do Mundo, de ir para a Copa do Mundo, de cair numa Copa do Mundo e viver mais um ciclo de Copa. O aprendizado para um treinador de tu poder corrigir os erros e de poder olhar para os teus erros e ter mais uma oportunidade é uma coisa que dificilmente você vê como treinador, né? Hoje em dia o treinador, você errou, amigo, é lenha. Principalmente aqui a gente, né, no Brasil, né, isso é muito normal isso acontecer, né, com os clubes e principalmente numa seleção, onde... E é difícil, a gente pensa às vezes que o Brasil tem os melhores jogadores, mas quando o Tite vai disputar uma eliminatória, ele tem 3, 4 dias para trabalhar com os caras. Uhum. E a gente está trazendo um cara que joga num país, outro que joga em outro, e cara, tu tem que juntar naquele mesmo 2, 3 dias. A gente cobra às vezes aqui o tempo de trabalho para você ter uma adaptação, para que o time encaixe. Então, cara, é muito difícil. E ele conseguiu, a gente pegar os números do Tite, são números absurdos, assim. Absurdos. Derrotas, muito pouco o Tite teve. Menos de acho que é derrotas. Exatamente, alguma coisa assim. E a gente está falando de quantos anos isso? Uhum. Então, ele é um cara super importante para esse momento. E eu acredito que o cara aprende, né, nesse tempo que ele teve da disputa da Copa do Mundo. E os próprios jogadores do Brasil já não são jogadores mais tão jovens, né? São jogadores já mais cancheiros que vão chegar numa Copa do Mundo para sua segunda Copa do Mundo, né? Então, isso conta muito. Você, enquanto jogador, você vivenciou muito tempo de internacional, mas você teve a experiência de ir para a França no momento que não era essa França rica que a gente tá vendo hoje, né? Não tô falando do país, tô falando da Liga. Da Liga, lá, que hoje, PSG, o próprio Mônaco, que foi onde você jogou, muito dinheiro. Mas na tua época não era a Liga rica ainda, né? O Lyon dominava ainda. Na verdade, o Lyon era o grande... A grande equipe que era do momento, né? Na verdade, não só da França, mas na Europa, tinha muita força, né? Na verdade... Acabaram ganhando 7 campeonatos franceses, né, em sequência. A época de Juninho, Fred, Caçapa, Cris. Então era um timaço. E eu acabei indo para o Mônaco. O Mônaco, na verdade, era a terceira força, né? Era Lyon a primeira, era Paris a segunda, Mônaco a terceira e o Olympique de Marseille a quarta. E, então eu acabei pegando no Mônaco de jogadores que eu atuei junto, assim. O Yaya Touré, né, que depois acabou indo pro Barcelona. E um centroavante muito conhecido, que todos lembram, que é o Jan Koller, que era da República Tcheca, de 2,5 metros. Eu lembro desse cara. Era impressionante, cara. Um cara que muito bacana, um cara muito legal, um baita de um profissional. Então, era um time mais modesto nosso, assim, mas que disputava ali, terminava quarto, quinto... disputava, mas o Lyon naquela ocasião não tinha para ninguém. Nem o Paris Saint-Germain, que tinha alguns jogadores também conhecidos na época, mas não tinha nem como fazer frente. Não tinha jeito, assim. Não tinha jeito. Mas e, cara, a experiência de viver na França e de jogar numa liga europeia, assim, como é que foi? É muito bacana. Primeiro pelo país, na verdade, né? Porque Mônaco é um país independente, né? Dentro da França. Mônaco é um país independente. Na verdade, os franceses, para tu ver, Mônaco é um paraíso fiscal, você não paga imposto em Mônaco. E os franceses, a França em geral, você paga 40% de imposto no país, né? Então, os franceses que atuavam comigo, ou moravam em Nice, Saint-Tropez, algumas cidades próximas, porque ali tinha que pagar os 40% e aí iam para trabalhar em Mônaco, para jogar em Mônaco. Então, eu tive o prazer de morar ali. Tive o prazer da minha filha ter nascido em Mônaco, de ser uma francesa, de viver 2 temporadas maravilhosas lá. O país, a cidade, é uma coisa absurda, até difícil de explicar, tipo,
carros na rua, assim, eu acho que o carro mais simples que tem é Ferrari, é Lamborghini. Você só vê esse Bizarro. tipo de carro. É uma coisa muito, muito absurda. E outra, são carros Ferraris conversíveis abertos, com carteira dentro, com tudo dentro. Ninguém mexe. Ninguém mexe. E outra coisa, no país que eu fui acreditar a partir do primeiro momento que eu vi isso, como era um paraíso fiscal, tudo que tu comprava em medicamento, escola dos filhos, consulta médica, você recebia um recibo, e igual aquelas caixinhas de correio antigo que ficava na rua, que colocava Sedex ali, tu pegava, eles já te davam um recibo dentro do envelope, tu colocava ali com teu endereço e tal, e acrescentava ali. Chegava no final do mês, tu era reembolsado 30% de todo o valor que tu gastou. Ia acumulando tuas notinhas, chegava 30% do mês, estava lá na tua conta o reembolso. Assim, é uma realidade completamente fora Absurdo. do que a gente já viveu aqui. A minha filha, por ter nascido lá, minha filha nasceu, a partir do momento que ela nasceu, aí a criança lá até o seu ano todo, assim, de completado, todos os meses até chegar ao primeiro ano, ela ganha 3 mil euros de ajuda do governo, Que loucura, assim, cara. do país. Que loucura. E quando você foi pra lá, você decidiu ir justamente por essa experiência de viver na Europa? Ou foi um negócio que, não, o Mônaco veio, o Inter aceitou vender e você disse, não, vou ir então? Como é que foi Então, esse processo? aconteceu... Porque você perdeu, eu perdi perdeu o Mundial, né? Tu sabe que foi uma coisa que a gente até tentou. Na verdade, eu joguei a semifinal e a final com um contrato de seguro, porque eu já tinha sido vendido. Quando terminou as quartas de final, eu havia sido vendido já para o Mônaco. Então, eu acabei jogando. O Inter pediu para mim fazer essas 4 partidas que faltavam. Então, foi uma coisa muito sigilosa. A gente acabou tendo que manter em sigilo, porque se acaba vazando uma coisa como essa, e eu vou mal num jogo... pronto, já tá com a cabeça o Bolívar lá. tá com a cabeça lá, entregou o jogo e tal. E a gente conseguiu manter em sigilo. Até então, eu fui campeão no dia 16 de agosto, que foi meu aniversário. Agora, muito recente. E dia 18 eu viajei, foi 2 dias depois. Então, eu tentei falar com os caras do Mônaco, o Inter também. Tem como se apresentar só depois de dezembro. Eu já chego em Mônaco... Saio do dia 18, chego no dia 19 lá, dia 22, 23, estava terminando a pré-temporada deles, e eu já estava em meio de temporada. Sim. Cheguei jogando a temporada toda. Não, e você entrou, depois que você entrou no time, você jogou a temporada inteira... Inteira. 90 minutos, 90 minutos inteira. Foi um negócio, eu olhando os números, né? Na época eu não acompanhei, mas olhando hoje Sim. os números assim... Não toda a temporada. Impressionante. Eu sempre fui um cara que machuquei muito pouco, né, Florão? Florão? A rodada 38, você tava lá 90 Direto. minutos. Direto, cara. E claro, porque já chegou lá pronto, né? Pronto, imagina os caras iniciando, tipo, terminando uma pré-temporada, até ter os caras entrar em ritmo de jogo. Eu já cheguei, imagina, em meio de temporada para chegar, então tava na frente dos caras para jogar. E a volta pra cá? A volta também foi uma coisa, as coisas minhas muito inusitadas, assim, meus acontecimentos para poder chegar, principalmente no Inter, né? É o Muricy indo na arquibancada do Sadi Schmidt para assistir. O meu retorno pro Inter em 2008, eu acabo estando de férias em Porto Alegre, com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos. E tô jantando no Montana Grill. Montana Grill era um restaurante, uma churrascaria, que era do Chitãozinho Chororó, que hoje ela é onde é o CT do Inter ali, do lado. E o Beira-Rio do outro lado. E eu acabo almoçando ali, daqui a pouco tá numa mesa, umas 4 mesas adiante ali, tá o Tite, tá o Fernando Carvalho, tá o Luigi, tá o Vitório Piffer, tá a cúpula do Inter com o Tite ali. E eles estão ali conversando sobre o jogador, a montagem do elenco toda. E aí eu chego, vou lá cumprimentar eles, pô, como é que tá? Como é que tá lá? Eu falei, não, tá ótimo, cara, tô ótimo. País ótimo de morar. Os caras dando aquela sondada. Tranquilo, tal, Como os é caras... que tá lá? Logo pra que você falasse que tava ruim. Exatamente. Aí os caras, estamos pensando aí, tal, fazer um time pra ser campeão dessa Sul-Americana aí e tal, nenhum brasileiro ganhou. O que tu acha? Tem possibilidade? Eu falei, cara, eu tô bem lá, entra em contato lá com os caras lá e a gente conversa. Aí foi quando eu vim de empréstimo pra poder jogar no Inter depois. Mas você é louco pra voltar pro Inter ou não? Eu tava, por quê? Os meus 2 anos no Mônaco, sabe aquela coisa de o torcedor, mesmo que não ganhava, aplaudia, não tinha cobrança de nada. E eu saio, Florão, imagina campeão de uma Libertadores. Tu já tá com vontade de... Cara, é tão bom ser campeão e tu quer ser campeão de novo. Aí passa 1 ano, nada. E tava tudo bom, como se estivesse tudo perfeito. Segundo ano também. Daí eu falei, cara, quer saber? Vou aproveitar. Aí foi quando surgiu, cara. Surgiu que o Inter acabou me comprando de volta com um investidor
e eu acabei voltando pro Inter. E nessa volta pro Inter, você ganhou o Bi da Libertadores dessa vez. Foi um negócio diferente pra ti? Porque você foi o capitão, né? Fui o capitão. Cara, foi um negócio inexplicável, até porque você ficar marcado na história do clube sendo o capitão, um troféu entregue pelo Pelé, que foram 2 edições que ele entregou, foi pra gente em 2010 e pro Santos em 2011. Então, é uma coisa mágica. Um grupo de jogadores onde o Inter, na verdade, o Inter ele acabou sendo vitorioso nessas gerações todas, porque se tu pegar o Inter de 2006 até 2011, ele se manteve a grande base e saía 1, 2 jogadores e retornava. Tipo assim, vamos contratar esse. Tudo muito pontual, sem erro, muito pontual. Então, eles acabaram encaixando essa geração toda, cara. Então, quando era pra jogar competição assim, os caras falavam, o Inter. Dava o Inter pra disputar qualquer competição, era o favorito. Sim. E a gente fazia aquele favoritismo mesmo. Não era só dito pela imprensa. A gente chegava e bancava mesmo. Falava, cara, vamos ganhar. Era um negócio... Porque, cara, vamos lá. Vamos pegar essa época de ouro do Inter, né? 2 Libertadores, Sul-Americana, Recopa, final de Copa Suruga. do Brasil, Suruga. É um negócio... É absurdo, cara. Absurdo, sim. Se tu pegar assim, de 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 foi o último, 11 foi o último. Era um título internacional por ano. Pra quem não tinha título internacional. Pra quem não tinha internacional, tu imagina? A gente tá falando isso aí de 5 anos, cara, seguido, ganhando um título internacional por ano. E brigando no brasileiro, sempre. A gente, 2005, um pouco antes, naquele brasileiro da anulação dos jogos, do Corinthians lá. 2009, com o Grêmio jogando o último jogo contra o Flamengo e a gente com o São José, que até os 45 minutos do primeiro tempo a gente estava sendo campeão, porque o Grêmio estava ganhando do Flamengo. Isso nunca ia acontecer, né? Nunca ia acontecer. Os caras do Grêmio não iam desembarcar em Porto Alegre nunca. Não, imagina, cara. Nunca. O Grêmio dá o título pro Inter, imagina? Isso nunca ia acontecer. E eu falo que se fosse pelo Inter também não ia acontecer. Sim. Cara... Não tem como. Não tem como. É uma rivalidade monstra. É absurda. É absurda. Não tem jeito. Te deixa triste hoje você pensar que você não estava no Mundial? Porque vamos lá. Claro, hoje até talvez seja bem mais difícil a gente imaginar um sul-americano ganhando o Mundial, né? Naquela época o São Paulo tinha conseguido ganhar do Liverpool. Mas o jogo era contra o Barcelona. Um Barcelona de um Ronaldinho Gaúcho. Um Barcelona que, do auge do Barcelona. Você falava assim, cara, impossível, não tem jeito. Mas hoje, olhando pra trás, você pensa assim, que tristeza, cara, se eu podia estar lá no Mundial. Com certeza, passa. Passa até porque é que financeiramente, na verdade, a estabilidade, pra mim, era muito boa naquela ocasião. E, na verdade, imagina, eu sou vendido numas quartas de final... Tu tem a convicção que você vai ser campeão, mas você não tem a certeza. Sim. Então, tipo assim, cara, beleza, vou ser vendido. Pro clube foi muito bom. Também, se pro Inter não fosse bom, o negócio não sairia, né? Então, fica com aquele gostinho, até porque tu fazia parte de um elenco há 6 meses atrás, que foi em agosto, para depois, em dezembro, estar disputando um título da grandeza que é o Mundial contra o... O intervalo era muito grande também, né? Exatamente. Libertadores até o Mundial, cara. Diferente de hoje, né? Diferente de hoje, curtinho. Que é muito próximo. Então, imagina, o torcedor ficou comemorando aquele... Hoje eu falo que é ruim, porque você conquista uma Libertadores, você vai pro Mundial, daqui a pouco o torcedor já tá chateado que tu já perdeu um outro título. Aquele tempo não, o torcedor ficava 6 meses comemorando uma Libertadores. Cara, o torcedor saboreou, porque imagina, primeiro título de uma Libertadores e já se preparando para o Mundial, já falando que era... Porque, na verdade, além do Barcelona, tinha uma particularidade, né? Porque era contra o Ronaldinho. Sim, além do Barcelona, era o Ronaldinho, por ser é. identificado com o Grêmio, para jogar contra tal. Então, aquilo ali teve um peso muito grande. Depois que você voltou pro Inter, na primeira Libertadores, você era parceiro do Fernandão ali de time, né? Colega de time. Quando você voltou, o Fernandão virou técnico do Inter e teve uma época que rolou um desentendimento, assim, né? Porque o Fernandão falou que você não quis concentrar para um jogo. Isso. E você falou, não foi bem isso. O Fernandão foi demitido, assim, uma crise que... Foi.
Você voltou a conversar com o Fernandão depois sobre Sim. isso, cara? Vocês ficaram amigos? Sim, a gente sempre teve uma relação muito bacana, assim, como atleta. Depois ele, quando virou dirigente, antes de ser técnico. E antes de acontecer isso, o Fernandão teve uma declaração que ele falou que tinha jogadores que a gente perdeu um jogo pro esporte. E ele deu uma declaração, por isso que eu sempre falo que atleta e técnico tem que cuidar muito que a palavra que ele vai usar numa entrevista, porque de repente tem uma colocação errada, no momento errado, que ele falou assim, ó, tem muitos jogadores que estão na zona de conforto. E quando tu coloca isso, tu deixa no ar. Você não Aí fala tu coloca, qual jogador, né? zona de conforto, tá, beleza. Aí tu vai pegar, tinha o D'Alessandro, tinha o Forlan, tinha o Bolatti. Cara, quando ele falou aquilo, cara, a imprensa começou. Quem que é o Bolívar? Será que é o D'Alessandro? Será que é o Bolatti? Será que é o Guinha Azul? Será? E aquilo ficou, cara. Ficou aquilo, a gente teve uma reunião com ele, chamou com ele como técnico, chamou ele, conversou, Fernandão, cara, tu parou de jogar recentemente. Tu não pode dar uma declaração dessa aí. Tu tava aqui até Tu tava ontem. aqui recente, cara. Tu tava jogando com a gente muito pouco e tu sabe que isso repercute muito mal dentro do grupo de jogadores. Então, se tu falasse zona de conforto numa sala aqui com a gente, cara, tu poderia cobrar. Falou, pô, Bolívar, tu não tá o mesmo. Fulano, tu não tá o mesmo. Cara, podia contestar ele, mas, cara, tu ia estar falando pra mim. Sim. Tu acabou falando uma coisa onde que a imprensa E daí tu inflama, espera né? aquele momento e a imprensa nossa no Sul é uma imprensa que a partir do momento que precisa pegar junto, ela vai pegar e era a brecha que ela esperava para isso. E aí, esse episódio que aconteceu com o Fernandão depois, eu tinha mais um ano de contrato com o Inter, isso 2012, e eu tinha 2013 ainda com o Inter de contrato. E o Botafogo me fez uma proposta de 2 anos para mim. Na verdade, isso 2012, já pro final, o Botafogo queria um contrato 2013 e 14 comigo, que eu nunca tive no Inter. Um contrato absurdo, assim. Eu já com 33 para 34 anos. Eles não iam te pagar mesmo, né? E aí, exatamente, já vou chegar aí. E aí, peguei, Florão, conversei com ele, conversei com o Luigi, que era o presidente na ocasião. Falei assim, Fernandão, cara, faltam poucos jogos para acabar. Sim, tá na finaleira do Tá campeonato. no finaleira. Cara, o Moledo o Moledo, eles tinham contratado o União Rondonópolis. Começa já a lapidar, colocar ele já nos jogos e tal. Tem o Índio, trouxeram o Juan, na época, o zagueiro, que era da seleção. Começa a colocar os caras. Cara, eu vou continuar treinando normal, mas aí quando for pros jogos, já começa a dar oportunidade pro Moledo. Sim. Já começa, o Juan chegou, agora vai começar a jogar com o Índio e tal. Ele, não, beleza. Eu falei, cara, precisar eu jogo, com certeza. Até teve uma ocasião, antes de acontecer isso, eu já tinha falado com ele e acabei jogando um jogo contra a Ponte Preta. E depois ficava assim, treinava de segunda a sábado, ele relacionava o time e tal, eu ia pros meus pais no interior. E aí eu treinei sábado de manhã, peguei minhas coisas e fui pros meus pais em Santa Cruz do Sul. Rotina já. Já, porque ele já estava sabendo, e aí o nosso supervisor, o Adriano Loz, me chamou, né? Falei assim, Bolívar, o Fernandão perguntou se tu pode vir para ficar sobre aviso aqui, que o Juan tá com problema estomacal. Se tu poderia voltar, tal. Cara, imagina, Santa Cruz dá umas 3 horas de Porto Alegre. Eu falei, cara, mas não tem o Moledo aí, cara? Porque o Moledo não vai ficar no banco. Não, vai ficar no banco, mas aí ele queria deixar 2 zagueiros no banco. Eu falei, cara, mas o Juan, mas o que é? Ele machucou? Não, é só um problema só, mas ele provavelmente vai jogar só pra tu ficar sobre aviso. Aí eu falei pra ele, cara, eu já tô aqui em Santa Cruz, aqui, cara. E voltar a pegar a estrada. Pegar a estrada de novo, cara. E o jogo já era no outro dia, 4 horas da tarde, contra o Corinthians. Eu falei, cara, coloca o Moledo, já começa a inserir o Moledo dentro do grupo. E aí ele, não, beleza, eu vou passar pra ele aqui. Tá, beleza. Cara, o Inter foi e perdeu 2-0. O Inter perdeu de 2-0. E o Fernandão foi pra coletiva. E quando ele foi pra coletiva, a primeira pergunta do repórter foi, por que o Bolívar não tava na relação? E era simples ele ter falado. Ele experiente, jogou, tava falando assim, cara, o Bolívar tem uma situação com outro clube, a gente tá em final de temporada. O repórter já foi sabendo que exatamente, com certeza.
E aí era simples, né? Tipo, o Bolívar tem uma situação, o clube está sabendo desse interesse do outro clube, eu vou começar a dar oportunidade para o Moledo, do outro jogador, então sem problema nenhum. Até porque você não ia jogar o jogo, você ia só ficar no banco. Exatamente. E olha lá, eu ia ficar sobre aviso. Se o Juan melhorasse, eu não ia pro jogo. Nem pro banco. E aí ele falou aquilo, cara, os caras esqueceram o 2-0 do Corinthians. Começaram a perguntar. Não, porque o Inter não queria mais nada do campeonato. Não ia nem cair, não ia pegar nada, já estava resolvida a vida. Exatamente. Então aquilo repercutiu muito mal e a imprensa toda me ligando. E aí foi quando eu voltei pro outro dia. A gente sentou na sala, ele e o Luiz, conversamos, tal, numa boa. E eu falei pra ele, Fernandão, cara, tu parou de jogar ontem, cara. Tu sabe que tu dá uma declaração dessa aí, cara, vai ficar muito ruim. Você garoteou. Cara, eu falei assim, cara, eu não vou jamais vou estar falando um ai de ti aqui, cara. Tu sabe que você é um cara que eu tenho um respeito muito grande, eu não vou estar a gente brigando porque a gente é amigo. Mas eu tenho que te falar isso, cara, tu não pode fazer isso. Como que tu vai fazer? Isso repercute muito mal. Aí passou um tempo, depois ele teve resultados abaixo de novo e acabaram mandando ele embora. Eu acabei faltando 3 semanas e treinar separado, aí treinei separado e tal, e depois eu acabei indo pro Botafogo 2013. E aí você voltou a falar com o Fernandão, vocês resolveram essa situação. Como é que foi quando você recebeu a notícia do falecimento do Fernandão? Porque foi um negócio... Pô, o Fernandão era ele foi técnico ali, cara, tem jogador que tá jogando hoje, o Nenê. Por exemplo, o Nenê tem 41, o Fernandão faleceu com 36, 37 anos. Como é que foi quando você recebeu a notícia da morte do Fernandão? Foi difícil, cara. Eu me lembro, foi um sábado pela manhã. E você no momento não quer acreditar, né? É como a tragédia que a Chape teve, né? Até você ver realmente, ficar sabendo, tinha notícias que ele tinha sido socorrido, que de repente poderia estar em vida ainda. Então é muito triste, cara, muito triste porque pegou todo mundo de surpresa num acidente trágico, né, de helicóptero. E é muito triste porque é um cara que a gente tinha um convívio de muitos anos e depois um convívio em outro cargo dentro do clube, mas a amizade aquela sempre perpetuava, não tinha como, né, pela convivência que a gente teve. Vocês viveram muita coisa junto. Muita coisa junto. E aí quando você perde um cara da maneira que foi... novo, como você mesmo falou, um cara que tinha muito para acrescentar, não só para o futebol, mas para a própria mídia, porque ele era um cara que estava trabalhando na parte da imprensa, então era um cara que ia acrescentar e agregar muito, e infelizmente a gente acabou perdendo muito cedo. É triste, né, esse tipo de coisa. Bom, você foi pro Botafogo e os caras te ofereceram um baita contrato, mas, assim... não iam pagar, né? Eles não pagavam ninguém, né? Mas tu sabe que o primeiro ano eu acabei recebendo o contrato todo. Pagaram direitinho o primeiro ano. Até então, o Botafogo, 2013, foi um Botafogo que o torcedor não via há muito tempo. Um Botafogo que chegou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Sidorf era o nosso grande maestro, né? Aquele time nosso. E a gente fez frente com o Cruzeiro, que acabou 13 e 14, tendo aquela máquina de time, né? Então a gente acabou fazendo frente com o Cruzeiro, liderou muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas por não ter um elenco tão recheado como o Cruzeiro tinha, a gente acabou não suportando até o final. E acabou classificando o Botafogo para uma Libertadores depois de 17 anos. Aí 2014, quando se iniciou, aí sim. Aí já começou lá em janeiro, já veio um perna de anão tu já não recebeu inteiro. E aí ficou 8 meses sem receber, cara. 8 meses. Pagavam só a carteira e a imagem não, que era o contrato maior. E, cara, ficou 8 meses. E na época quem tava, tá? Sidorf já tinha ido embora. O Edilson, o Sheik, o Carlos Alberto e o Júlio César, que eram os mais experientes. Cara, a gente fazia o rachão ali nosso, tipo, dividia 2 para cada lado, ou 3 contra 2, contra os jogadores nossos mesmo, fazia o rachão valendo cesta básica para poder ajudar os mais jovens, cara. Do nosso bolso. Quem perder vai pagar aqui cesta básica para X jogadores, 20 jogadores. E a gente fazia isso. E a gente procurava o presidente para conversar, procurava o diretor para procurar, para falar. Cara, ninguém dava explicação, ninguém falava nada. O pior resolvemos para poder externar, e a gente sempre, imprensa perguntando, nós falamos, não, já vão acertar, sempre corrigindo, não, vão acertar.
Até então, cara, chegou um tempo que a gente falou assim, cara, os caras não estão dando satisfação pra gente. O torcedor tá achando que a gente, de repente, perdeu um jogo aí. Cara, entramos com uma faixa, cara, Flamengo e Botafogo no Maracanã, com uma faixa grande, o time inteiro, dizendo, estamos atrasados tantos meses, fundo de garantia, INSS, tal. Aí foi quando a gente mandaram rescindir o nosso contrato, né? Meu, do Júlio César, do Sheik. Vocês que estavam errados, não era do isso? Edilson. Aí fizeram essa rescisão com a gente, e a gente estava no meio da tabela. E aí depois daquilo ali, saiu esses 4 pilares assim, cara, o time foi onde o time acabou sendo rebaixado. Os caras fazem o futebol de um jeito que não faz sentido, né, cara? Exatamente. Pô, os caras não pagam salário, vocês estão lá aguentando... Pô, porque a gente sabe como funciona o vestiário, né? Tem as lideranças e o jogador vai perguntar pra vocês. Exato, os mais jovens Os toda mais hora. jovens, né? Eles vão perguntando, e aí, os caras falaram alguma coisa? E aí tu... Sim, porque tem o meio campo ali... Com certeza. Dos líderes com o treinador, com diretoria. Não vai o molecão lá falar com a diretoria. Falar com a diretoria, né? exatamente. Que loucura, cara. Quem foi o cara o mais pica que você jogou assim? Que você falou, cara, esse aí jogava o fino da bola. Que você pegou. Você acabou de falar do Sidorf, você jogou com o D'Alessandro, você jogou com o Fernandão. Craque, assim, e você falou assim, esse é o craque. Cara, tipo, o Fernandão, craque de bola, D'Alessandro também, gênio, mas, cara, o Sidorf era... O Sidorf, na verdade, ele pensava nem a gente até fala, esse cara pensa 2 segundos, não, ele pensava uns 10 segundos na frente de todo mundo. De todo mundo. O passe estava saindo do teu pé para chegar nele, ele já tinha 3 opções para fazer. Ele já dava uma olhada um pouco antes já mapeava o que ele tinha nas costas dele aqui, e falava, cara, se eu fizer esse movimento, vai para lá. Cara, e dito e feito. Podia tocar nele. E o bonito de tu jogar com um cara assim, com o D'Alessandro a mesma coisa, que daqui a pouco, qualquer bola que tu tocar pra esse cara mesmo apertado, ele te olhava e falava assim, ó, pode tocar. O cara tirava um coelho da cartola assim, do nada. Aí tu olhava assim, ó, como que esse cara enxergou isso, cara? Como que esse cara enxergou o passe? Só ele viu aquele passe que ele poderia dar. Então, os gênios, né, cara? O Sidorf era absurdo. Ele tinha isso aí com uma facilidade incrível. Não, os caras fazem um negócio que pra nós Pô, imagina, cara. Parece que tá tomando água. O cara é água. simples. Exatamente, cara. É absurdo. E de treinador, cara, assim, que hoje você tá nesse ramo, né? Geralmente quando você acaba de jogar, você vai buscar se manter no esporte, né? Mas empresário, dirigente, treinador é o cara que recebe a pressão o tempo inteiro. Por que você quis se incomodar dessa maneira e foi um técnico, assim, que tu teve que te incentivou e que você falou assim, não, quero seguir. Você já falou do Muricy, né? Que é um cara fantástico. Mas foi o trabalho com esses caras que fez você querer mais no futebol desse lado? Tu sabe que eu, por jogar numa posição de zagueiro, por incrível que pareça, cara, tu tem uma visão diferente de todos, né? O goleiro tem essa visão também. O goleiro tem essa visão que tu pega uma visão ampla, assim. A partir do momento que teu time tá atacando, lá tu tem uma visão diferente dos outros do jogo, né? Então, eu dentro de campo sempre fui um cara, quando jogava, que orientava muito. Chegava a ser muito chato, assim, orientando. Fulano, ali, fecha aqui, ó, faz a cobertura aqui. Então, sempre fui um cara muito comunicativo. E um cara que sempre teve uma relação com os técnicos muito aberta. Tipo, de questionar alguma... mas por que tá fazendo aquilo ali? E se a gente fizer isso, tal? Sempre tinha um questionamento com o técnico em prol da equipe, assim, para tentar acertar alguma coisa. Então, eu já tinha isso comigo, né? De estar sempre orientando dentro de campo. E eu queria viver novamente, Florão, depois que tu para de jogar futebol, os caras falam, não sinto falta. Não, o cara sente falta. Impossível, né? Tu sente muita falta. E o que mais te aproxima e te resgata tudo isso que tu viveu é o técnico, cara. É o técnico por quê? É o dia a dia no campo, é viagens, é a adrenalina do jogo, é você tá pensando o time que vai jogar, tu ter aquela dor de cabeça, as decisões, a adrenalina antes do jogo. Então isso te aproxima muito do que eu vivi. Então eu falei, cara, e eu parei de jogar com 35 anos, né? Sim. Muito cedo por causa do meu joelho. E aí eu falei, cara, eu quero mais ainda, entendeu? Eu quero mais, mesmo sabendo que é uma vida que tu tem que abdicar de muita coisa, de tipo, passei meu aniversário aqui sem meus filhos, cara. Sim. Então, tipo, eu quero pagar o preço ainda disso aí, entendeu? De fazer, a partir do momento que o futebol me der isso ainda, de adrenalina, de viver intensamente, eu quero viver. A partir do momento que eu achar que
cara, cansei das coisas que a gente estava falando aqui antes, cara, de às vezes tem muita sacanagem no meio do futebol e tem coisas que te irritam muito, mas a partir do momento que eu tiver bem comigo, profissionalmente trabalhando e feliz, cara, eu quero viver e pagar esse preço ainda. Sim, e vamos lá, né? Você tá no início de carreira ainda, né? Você tem muita coisa pela frente para chegar no... Pô, o bom do treinador é que a idade não atrapalha, exatamente. Né? Enquanto o cara tá com a saúde boa, o cara vai tocando em frente. E, cara, treta de vestiário. Já rolou contigo, sim? Porque o Thiago Real falou com a gente aqui no Mais Um, e ele contou a resenha do Valdívia, que o Marcos Assunção deu porrada mesmo. E às vezes rola porrada, né? Sim, rola. Comigo já aconteceu, e com o Juan, o zagueiro que hoje ele joga na Inter de Milão, no Roma, não sei. O Juan Jesus? Juan Jesus. Eu acho que tava no Roma Isso aí. Né? E o Juan hoje, cara, é um grande amigo meu, e toda vez que ele vem de férias, a gente se encontra, ele me traz uma camisa do time que ele tá e sempre usa a mesma frase: Bolívar, tu sabe que se tu não tivesse feito isso, de repente eu não estaria onde eu tô hoje. O Juan, 2000... Você deu porrada nele? Porrada nele, 2011, tá? 2011, a gente tava nesse ano do Campeonato do Gaúcho, com o Falcão era o treinador. E aí o Juan, ele era o capitão do Sub-20, e eu não me lembro qual zagueiro nosso que acabou machucando perto daquela decisão do Grenal. E o Juan, quando os meninos do Sub-20 vinham treinar com a gente, falava: Bolívar. E eu sempre acolhi os meninos mais jovens, assim, cara, escuta aqui, senta com nós, escuta aqui, faz isso, faz aquilo e tal. E eles falavam: Bolívar, tem um cara no Sub-20 lá que dá porrada na gente o tempo todo, cara. Ele é o capitão do time e, tipo, ele não respeita ninguém e tal. E era o Juan. Aí, beleza. Aí o Juan, esse veio treinar com a gente, na véspera desse Grenal. A gente treinando ali no suplementar, antes o Beira-Rio antigo, os suplementares era tudo em volta do Beira-Rio ali. A gente fazendo um rachão ali na véspera do jogo, do Grenal, esse decisivo. E a gente tá jogando um rachão, e aí, cara, tu não quer... O rachão, tu joga ele quase caminhando numa fase de uma decisão de campeonato. Sim, porque você não quer machucar. Tu não quer machucar, cara. Então, eu tô jogando ali, daqui a pouco... Ele pega uma bola, eu vou indo perto dele assim pra tentar só roubar a bola dele. Ele tá perto da linha lateral. Ele vai e coloca a mão pra trás assim, dá no meu rosto. Cara, e qualquer brincadeira de futebol, e tá jogando com teus amigos, qualquer peladinho que tu tá jogando aí, cara, qualquer batida no teu rosto, cara, te sobe o sangue na hora. Mas se beleza, se o cara fala assim, Bolívar, cara, desculpa, foi sem querer e tal. E como o nosso grupo era muita sacanagem, os caras muito arriados, Kleber, D'Alessandro, os caras... E daqui a Guinha Azul, os caras daqui a pouco, ele deu na minha cara assim, não falou nada, e os caras, o general virou soldadinho, tá apanhando na cara. Rapaz, meteram um cara, falou assim, daí eu passei por ele e falei assim, deixa eu te falar, vou te esperar lá no vestiário. E saí caminhando. Você falou pra ele? Falei pra ele. E o Falcão apitando o rachão. Daí o Falcão falou, Bolívar, vai sair. Eu falei, Falcão, cara, eu tô com uma dorzinha aqui na perna. Vou me preservar pra amanhã, cara. Ele, não, tranquilo, pode ir. E fui, cara. Fui, tinha jogado, o rachão tava no final já. Aí entrei no vestiário. Aí tu entra no vestiário, na porta, tem uma quadra de futebol muito grandona, tinha assim, sintética. E aí depois tem uma outra porta logo na frente ali, que tem uma porta de vidro, onde é os banhos ali, o vestiário, a rouparia. E tem uma porta de vidro, assim, que divide. Aí eu falei pro seu Gentil, pro seu Ismael, que é os roupeiros, né? Falei, seu Gentil, tem como o senhor me deixar sozinho a partir dessa porta de vidro aqui? Aí ele falou assim, não, Bolívar, cara, a gente tem que arrumar aqui pro Grenal e tal. E, cara, eu falei, seu Gentil, eu ajudo o senhor depois, só deixa eu ficar aqui do lado de dentro aqui. E os caras já estão entrando ali. Mas o que tu vai fazer, Bolívar? Não, deixa eu ficar aqui, seu Gentil, só assim. Aí, beleza, e saiu o seu Gentil, o seu Ismael, ficaram lá de fora e eu fiquei na parte dos banhos no vestiário. E começou a entrar os caras. Os jogadores iam entrar, eu falei assim, não entra. E os caras, soldadinho, não sei o quê, os caras cutucando. E eu, puto, né, cara, tava louco da vida. Se o moleque tiver, Bolívar, disse, cara, sem querer, desculpa, bati no teu rosto e tal, beleza, não falou, cara. Não, no rachão ainda. Né, e daí, cara, vem entrando, e ele vem e entra, cara, na porta. Ele vem, entra na porta, eu pego e chaveio a porta. Ele vai e senta no armário dele, tipo o armário aqueles, tipo, tu puxava como se fosse uma veneziana assim pra abrir. E tu descorava pra trás, guardava as coisas ali dentro, ele se sentou.
Cara, quando ele sentou ali, eu já cheguei fazendo. Bom. Dei a primeira e ponta... E ele era alto, cara. Dei pontapé dele, soco na cara dele. E os caras na porta de vidro tentando abrir. Eu falei, tu vai ver, não sei o quê. Me respeito, tem que respeitar, rapaz, os mais velhos. Chegou ontem aqui pra treinar com nós aí, quer botar a mão na cara dos caras, rapaz. E aí, terminou ali, ele foi na sala do Falcão, chorando e tal. Cara. Ó, Bolívar, o Rui tá chorando, aí me chamou lá e tal. Eu falei, não, ele tem que saber, cara, tem que respeitar os mais velhos. Não tem que botando, ele tem que bater lá no sub-20, mas não aqui no profissional, cara. Tá maluco? Imagina. O Falcão, não sei o quê. Ele tava chorando e tal. Cara, hoje é tipo assim, ó, falamos uma vez por semana, a gente fala, eu, Juan. Que loucura, cara. Ele fala, Bolívar, se não tivesse acontecido aquilo... E os outros, os que estavam metendo pilha? Não, os caras na Eles hora... se assustaram? Assim, claro, os caras, tu tá maluco, Bolívar, não sei o que. Maluco nada, rapaz, tu tá louco. Não tem soldadinho aqui não, rapaz. Não, tu tá maluco com isso aí. E a outra, a gente fazendo um treino fechado dentro do Beira-Rio, um treino fechado. Mário Sérgio era o treinador. O Mário Sérgio, falecido. E o Mário Sérgio, boleiro do boleirão, assim, né, cara? Ele é o cara, assim, macaco velho, assim. E a gente tá fazendo um reduzido antes de um treino principal. E, cara, os nossos treinos, se tu perguntar pros caras da imprensa naquela época, eles acompanhavam, o cara, assim, o Florão, nós se matava, cara. Porque era, tipo assim, ó, eu não podia dar brecha pra ninguém, cara. Tipo assim, ó, tinha o Fabiano Heller ali esperando. Babando, tinha o Índia ali esperando, os caras loucos pra jogar. Do Kleber tinha outro esperando pra jogar, do Ney também. Cara, os nossos treinos, então, ninguém aliviava ninguém, cara. Discutia na hora ali, mas terminava o treino, tá todo mundo dando risada. E aí teve um lance, o Kleber e o D'Alessandro, cara. Deram uma chegada, outro deu no outro, daqui a pouco estão saindo de soco, cara. E todo mundo separou. E o Mário Sérgio apitou, veio, ei... E o Mário Sérgio, ele tinha, o falecido, né, que Deus o tem, ele tinha a língua presa, falava, cagaio, que estão brigando aí, cagaio? Aí, daqui a pouco, os caras, não, tá aí, me chutou, não sei o quê, eu dei um soco nele. Não. E aí ficou, aí, cara, o Mário Sérgio me fala assim, ó, nós dentro do Beira-Rio, tinha que descer o túnel, ele falou assim, ó, vamos descer comigo lá na minha sala, pode parar o treino agora aí que vocês estão fazendo. Vamos lá na minha sala comigo. Aí tá descendo o Mário Sérgio, e ele grita assim, apita, Bolívar e Guina Azul pode descer aqui também. Caralho. Kleber da Alessandro, eu falei, cara, o que nós fizemos, o Guina? Aí a gente descendo, falou, não sei, Bolívar, o que fizemos, cara? Eu falei assim, cara, não sei, cara, vamos lá ver. Tá lá o D'Alessandro sentado, o Kleber na cadeira, o Mário na mesa, aí batemos na porta e entramos. Aí entramos e falei assim, ó, Mário, vamos lá, cara, acabou, vamos resolver isso aí, já acabou? Não tem que resolver, vamos resolver aqui agora. Falei assim, como assim, Mário? Resolver o quê, cara? Fica atrás do Kleber aí, o Guinha Azul fica atrás do D'Alessandro, cara. Mas eu falei pra ele, por quê, Mário? Tu é o advogado do brasileiro e ele é o advogado do argentino. Para o que eu for falar aqui, se você tiver alguma coisa para falar, cada um defende o seu. Porque eu sei que vocês não gostam da gente, a gente não gosta de vocês, argentino e brasileiro. O Mário Sérgio assim. E é verdade, vocês não gostam da gente, não. E eu também não gosto de argentino. Ele falou bem assim, cara, mas sério. Cara, e eu segurando para não dar risada. E o Mário, tá, por que vocês querem brigar, cara? Vocês estão malucos? E se vaza pra imprensa isso aí? Vocês estão malucos com isso aí? O tava fechado. Fechado. Eu falei, vocês estão malucos com isso aí, cara? E a gente esse ano tava brigando pra ser campeão aquele ano. Do jogo do Grêmio com o Flamengo. Aquele último. Tava brigando pra ser campeão com o Mário. E aí, beleza. Ó, vamos subir lá em cima agora. Eu vou fazer uma roda com vocês no meio campo e vocês queriam brigar, né? Vocês vão brigar. Pegou o bonezinho deles, começou a subir. Ficou só nós quatro, assim, se olhamos. Eu falei assim, tá, e aí, cara, o que vocês estão fazendo, cara? Não, cara, o Kleber me deu uma porrada, não sei o quê, mas, cara, terminou ali o treino, já tá tudo muito bem. Daí ele falou assim, não, cara, tu quis me dar uma cotovelada nada, tá maluco? Tá, vamos subir lá pra cima. Começamos a subir, cara. Já tá a roda formada lá em cima com o Mário Sérgio no meio. E ele apita. Pode vir. Tô aqui, ó. Chamou, cara. Daqui a pouco vai lá, entra D'Alessandro, entra Kleber, com ele, cara, no meio. Ele pega o relógio dele, ó. Vocês queriam brigar ali, né? Vocês têm 5 minutos aí pra dar porrada um no outro. Tá liberado. Ninguém vai entrar aqui dentro. Vocês vão se matar aí dentro. E saiu caminhando, cara. Chegou, os caras olhou e falou, pode começar. E aí, Mário Sérgio, tá, vamos, pode começar aí. Cara, e os caras em volta, os caras gargalhados, cara. Os caras dando risada. Os caras, vamos, cara, não queriam brigar. Daí os caras, a mesma coisa, aquela reação, os caras botando pilha. Vamos, meu, agora bate no outro, agora ninguém vai separar, pô, bateu no outro aí. Os caras se olhando, daqui a pouco apertaram a mão do outro, assim, saíram e treinamos. Cara, mas assim, Florão, resolvi ali, cara. Ali.
Estouraram e... Resolvi ali. Hoje em dia, eu acompanho, não falo aqui, mas em qualquer lugar, clube, hoje não tem cobrança mais. Hoje em Tipo dia, assim, se eu brigar contigo, tu não fala comigo uma semana. pô, fica aquele climão. Pô, Fica tá aquele todo negócio, dia, e aí tu convive com o cara todo dia. A gente não, cara. Terminava, pau cantava ali, torava ali. Acabou. Terminava ali, ia embora, no outro dia era a mesma coisa. Outra geração hoje, Mas, né, cara? cara, é outra coisa. Eu sempre falo pros nossos jogadores hoje aqui da Chape, falo pra ele, cara, é importante vocês se cobrarem. Vocês não podem esperar só o técnico cobrar, né? Só o Marcelo Cabo na ocasião. Vocês têm que se cobrar, cara. Porque o Cabo, na verdade, ele faz o treinamento, prepara a equipe toda, mas chega no dia do jogo, ele passa as informações, mas chega uma hora lá dentro que fugiu daquilo que foi treinado. E aí tu lá dentro tem que se ajeitar. Cara, faz isso aqui, faz isso. E aí tu começa a cobrar um outro, e se isso não acontecer, o treinador lá, ele fica de mão atada do lado de fora. Fazer, né? Não, tem que fazer. Não é o cara que vai. Cara, tem que dar o passe ali. Se tivesse um ponto com o treinador, fala assim, cara, dá o passe lá. Vira pra esquerda, agora faz. Não tem, cara. Então, hoje em dia, parte muito de jogadores serem técnicos dentro de campo. Sim. Tem que ter essa inteligência. Tem que ter essa leitura ali dentro para tu poder orientar os seus companheiros. Cara, uma satisfação falar contigo aqui. A resenha é boa. Se pudesse, a gente ficava aqui o resto do dia Tarde falando. E, cara, muito legal ver essas histórias todas. E, pô, parabéns por toda a tua carreira. Muito sucesso na sequência agora nesse... Não é novo, né? Mas esse início é de caminhada nova como técnico, né? Hoje tá como auxiliar. Te desejo sucesso e tenho certeza que vai ser vitoriosa como foi a tua carreira de jogador. E a gente vai voltar a conversar aqui no Mais Um. Muito em breve, tenho certeza, para contar muito mais dessas histórias que você já viveu. Show, Florão. Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal isso, compartilhar, né? Eu até andei, antes de vir para a Chape aqui, depois que eu parei, estava desempregado, quando eu voltei do Santa Cruz de Recife, de fazer eventos contando histórias assim, cara, para torcedores. Em várias cidades do Brasil fui fazer isso. Cara, é muito legal, tem muita história bacana. O cara começa a lembrar das histórias. Tu também. começa a lembrar e eu fazia uma encenação toda, contava essas histórias, então muito legal. Te agradeço o convite. Espero que todos gostem, né? Não só... Eu sempre falo, eu tenho muito amor pelos clubes onde eu passei, mas hoje eu defendo um clube que eu também tenho muito amor, cara, que é a Chape. Então, por mais que eu tenha uma história no Inter que não vai ser apagada, mas o meu momento, o que eu vivi lá, eu não consigo mudar mais, eu consigo mudar agora. Sim. O hoje, né? Então, estando na Chape, eu estou muito, muito feliz aqui e com certeza a gente vai fazer um grande trabalho aí na Chape. Valeu, cara. Obrigadão de novo, tá? Valeu, Florão. Tamo junto. Abraço.